Olá, tudo bem com você? Tudo na paz? Seja bem-vindo aqui, né? Alegria, sempre com alegria, né? Que Deus venha abençoar a sua vida. E hoje eu quero trazer aqui algo que Deus colocou no meu coração. Quero compartilhar com você. E esse texto, né? Eu antes de ler para você aqui na Bíblia, tá? Se você tem interesse de ver o que Deus quer falar no teu coração, pare para ouvir esse vídeo. Pare porque ele vai falar comigo e vai falar com você que está ouvindo. Tá? Antes de falar, eu vou orar. E oro por mim e por você. Então, peço que você curva a sua cabeça por rápidos segundos aí e vamos fazer uma breve oração. Tá? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nos prostramos diante de Ti para ouvir o que o Senhor tem a falar no nosso coração. Venha ministrar neste momento, meu Deus, a Tua vontade, no meu e no coração daqueles que estão ouvindo. Pai querido, revela a Tua vontade, revela, Senhor, o que o Senhor deseja para nós. Fale conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. Então, essa leitura está em Daniel, capítulo 5. Tá? Vou trazer aqui para você. Eu vou fazer um resumo, né, aqui que Deus está colocando no meu coração de algumas partes que tem neste capítulo. E aqui se trata do rei Belsazar. Belsazar foi um rei que teve como pai o rei Nabucodonosor. Então, houve uma época em que Belsazar, né, mandou trazer do reino do pai dele os utensílios da casa do pai. Então, ele trouxe de lá as taças, os utensílios que eram usados por Nabucodonosor, pai dele. E então ele reuniu pessoas, fez um banquete e ali ficaram bebendo vinhos e usando aqueles utensílios, né? Mas durante esse momento em que ele estava fazendo uso desses utensílios junto com as pessoas ali que ele reuniu, né, servindo ali, no versículo 4 diz assim: beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Então vamos parar um pouquinho aqui. Pegou algo que era de Deus, né? E cantou louvores adorando, se prostrando, né? Se prostrando. Os louvores aqui era se prostrar diante de deuses de pau, de pedra, de madeira, de ferro, que tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não falam, né? Tem ouvidos, né? Ouvem, tem boca, mas não falam, tem mãos, mas não apalpam, né? E ele estava ali, então, reunido com pessoas se embriagando e participando e oferecendo aqueles utensílios que outrora eram oferecidos a Deus. Ele estava oferecendo ali a deuses que não podiam fazer para ele e que não tinha a mesma unção que tinha na casa do pai. Bom, não entrando nesse parâmetro, vamos continuar aqui. Na mesma hora em que ele estava ali, né, no versículo 5 do capítulo 5, na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam na fronte do castiçal, na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Bom, ele teve uma visão, ele estava vendo ali uma mão escrevendo algo para ele, né? Então, quando ele observou aquilo, ele não entendeu que mão era essa que estava escrevendo e o que significava aquelas palavras, né? Logo, ele então começou a se perturbar, ficou perturbado, porque ele não estava entendendo nada e aquilo estava perturbando ele. Logo o rei ordenou, né, que se trouxessem os magos, os sábios, os entendidos, todos aqueles que tinham poderes de decifrar algo, né, que trouxesse até a presença. Então, no versículo, deixa eu ver aqui, astrólogos, caldeus, no versículo 7, ordenou o rei com força
porque ele estava perturbado. Imagina a situação dele, né? Como que ele não estava ali? Rápido, tragam os astrólogos, tragam os caldeus, os adivinhadores, pessoas que adivinham, né? Trazem para descobrir o que é isso aqui que está acontecendo. Qual é o sentido disso? Dessas palavras, dessa mão, o que está acontecendo? Que visão é essa? Né? Bom, seguindo adiante, a rainha, um pouco mais no versículo 8, a rainha, por causa das palavras do rei, um pouquinho antes, deixa eu voltar aqui, que antes um pouquinho ele faz uma promessa. Ele ordena que tragam essas pessoas que teriam capacidade para decifrar e faz uma promessa, no versículo 7 ainda, qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino a terceira pessoa dominadora, o terceiro dominador. Vejam quanta oferta de poder, de riquezas, de honra ele dará para aquele que descobrir o que está acontecendo nessa visão. Qual é o recado dessa visão? Qual era o sentido, o significado dessa visão? A rainha, então, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, de todos que estavam ali falando, entrou na casa do banquete e falou a rainha ao rei: ó rei, vive eternamente. Não se turbe os teus pensamentos. Calma, calma, calma. Existe alguém que pode te ajudar. Não se turbe, não fique desesperado. Calma. Existe um homem, né, chamado Daniel, e que, pelos rumores que se ouviam no tempo, ele era de um espírito excelente, que tinha sabedoria, que tinha conhecimento, que tinha entendimento, que podia solucionar problemas, poderia dar uma resposta ao rei. Então ela fala para o rei: vai buscar Daniel, Daniel vai te ajudar. Quantas vezes nós não precisamos buscar a ajuda de alguém? Mas não era qualquer um. A rainha não disse: procura os adivinhadores, então, tragam os adivinhadores, tragam os feiticeiros, tragam os astrólogos, trazam... Não é qualquer pessoa. A rainha direcionou alguém capacitado. Alguém que tinha nele um espírito excelente. Alguém que tinha um conhecimento e uma unidade com Deus. Porque Daniel era conhecido por seus atos de 3 vezes orar a Deus de manhã, no almoço e à noite. Ele foi colocado na cova do leão por conta disso, por obediência, de estar em oração naqueles 3 períodos do dia. Então ele tinha uma intimidade com Deus, e pela essa intimidade que ele tinha com Deus, Daniel tinha também um espírito excelente da parte de Deus, que trazia para ele o conhecimento, trazia para ele o entendimento. E a rainha, então, sabendo deste homem capacitado, direcionou o rei até ele, né? E no versículo 12, diz assim: porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, a ciência, o entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas, solvendo dúvidas, ao qual o rei se pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele lhe dará a interpretação. Então, o rei, então, manda chamar Daniel. Daniel vem até a presença do rei, e Daniel, então, o rei explica a situação para ele, o que ele viu, perturbado, talvez nervoso, talvez sem paciência até de falar, não sabemos, né? Qual foi, assim, o momento dele. Mas Daniel, então, respondeu. Daniel sabia que chegou ali, era para revelar, com certeza foi preparado já com a direção de Deus, né? Então Daniel respondeu, disse ao rei: as tuas dádivas fiquem contigo,
e dá os teus presentes a outro. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Daniel chegou ali, ó rei, estou aqui, o que o senhor deseja? Daniel, por favor, me revele sobre o que você interpreta, que você entende, que você compreende. Então, por favor, me dê uma resposta do que está acontecendo e tire essa perturbação de mim. E Daniel, então, fala para o rei, rei, os teus presentes, não quero não. As suas dádivas, pode guardar para o senhor. Mas tudo bem, mesmo assim, eu vou buscar nas escrituras a interpretação que o senhor precisa. Porque ele fala, as tuas dádivas fiquem contigo. O que o senhor está oferecendo para mim não é maior do que o que Deus me dá. Né? Tudo que vem de Deus é bom, é agradável, é perfeito, é bom, faz bem. Então nada que o rei possa dar deste mundo vai ser bom. Isso é muito, muito lindo, né? Eu amo quando eu consigo entender aquilo que Deus está querendo me mostrar. Então, os presentes deste mundo, as dádivas que o mundo oferece, as riquezas e os cargos, porque, olha, ele seria o terceiro dominador daquela região. Um poder, ele teria poder nas mãos, poder de decisão, decidir leis, decidir situações, decidir governar ali, né? Dominar sobre isso. Ele seria o terceiro dominador. A opinião dele ia ter uma influência muito grande naquele povo. Daniel abriu mão de tudo isso para buscar nas escrituras. Lerei ao rei a escritura. Lerei ao rei a escritura. Trago o entendimento do Pai até o rei. Trago a compreensão do Pai até o rei. Por que está acontecendo isso? O próprio Deus vai revelar. É Deus quem revela a nossa vida. É Deus quem mostra para nós aquilo que nós precisamos ouvir. Né? E ali o rei estava trazendo um problema sério para ele. Que no final fez até com que ele perdesse todo o posto, né? Perdesse tudo, perdesse a própria vida. Fala lá naquela mesma noite foi morto Belsassar, rei dos caldeus. No versículo 30, tem o desfecho da história dele. Então ele estava ali perturbado e Daniel trouxe a escritura para ele, o entendimento da escritura, né? Daniel então disse ao rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino, a grandeza, a glória e a magnificência. Toda honra, toda glória vinda da parte de Deus, riqueza, honra, magnificência, tudo, glória, foi dada ao pai de Nabucodonosor. O pai de Belsassar, que era Nabucodonosor. Então ele tinha toda essa glória, toda essa magnificência da parte de Deus, né? E Belsassar não estava andando segundo os conselhos do pai, segundo o que ele havia aprendido do pai. Ele estava vivendo no erro, estava vivendo fora da vontade de Deus. E esta visão veio para que Daniel revelasse as escrituras, o que estava acontecendo, por que ele estava sofrendo. E quando a gente sai do plano de Deus, as coisas não são boas. Quando a gente vive as vontades de Deus, as coisas fluem. Né? E Daniel, então, rejeita as ofertas do rei, busca na escritura o entendimento e passa para o rei aquilo que Deus queria que ele passasse. Hoje, nós podemos buscar a Daniel, mas não a Daniel o homem, não a Daniel a pessoa de Daniel. Aqui Deus está mostrando que nós temos Jesus.
Jesus é a nossa saída do engano, a saída do pecado, a saída do erro, a saída daquilo que é contrário a Deus. Jesus Cristo é a porta, né? Nós podemos ir até Ele e buscar a presença de Deus e Ele direcionar a nossa vida conforme alinhar com a palavra, com o Espírito Santo, com o reino de Deus. Alinhar a nossa vida, que muitas vezes está desalinhada, está fora do contexto de Deus. Ainda estamos seguindo os pensamentos, as nossas próprias vontades, que era o que acontecia com esse rei. Ele estava aqui, ó, fazendo manjares, pegando utensílios e fazendo sua diversão, adorando, idolatrando deuses de barro, de pedra, de madeira, idolatrando outras fontes que não a fonte verdadeira, a fonte que emana, né? Rios de água viva no nosso coração. Então Daniel passa para ele a revelação por meio das escrituras. Daniel não chegou lá com, né, que nem os adivinhos, olha, você vai, você isso, você aquilo. Muita gente acredita em adivinhações. Adivinhações. Você vai ter um carro, você vai ter uma casa, você vai isso, você vai aquilo. Não foi o que Daniel fez. Daniel, lerei, olha só, ao rei a escritura. Revelação de Deus é a escritura. É a palavra de Deus, a revelação. Deus, ele traz a revelação, a palavra que liberta, a palavra viva, a palavra que tem poder, a palavra que transforma o nosso coração. Lerei ao rei as escrituras. Essa é a revelação de Cristo para nós. A promessa está revelada aqui. A promessa que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar a humanidade. Para nos salvar. A grande revelação é a promessa que os próprios religiosos da época não creram. Não se prostraram e fizeram com que Jesus fosse morto na cruz. Tinha que acontecer, né? Tinha que acontecer para que nós fôssemos salvos, né? Tinha que acontecer isso. Então, por que Belsazar passou por isso? No versículo 20, diz assim, Daniel então continuou, né? No versículo 19. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações, línguas, tremiam e temiam diante dele. A quem queria, matava, e a quem queria dar vida, dava. Então, vou ler o antes para a gente entender melhor ainda, o 18. O rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, a grandeza, a glória e a magnificência. Por causa da grandeza, lhe deu todos os povos, nações, línguas, e temiam diante dele. E quem queria matava e quem queria dava vida. E quem queria engrandecia e quem queria ele abatia. Então, o poder que tinha Nabucodonosor diante de Deus, ele tinha toda a magnificência, ele tinha povos que ele determinava abater ou exaltar, né? Ele determinava, mas quando o coração se exalçou e o seu espírito se endureceu em soberba. Então, o que eu vejo aqui é que Nabucodonosor teve todo o reino e teve toda a grandeza, né? Mas o filho, ele fez uso de maneira errada do poder. Por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações, línguas, tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava e a quem dava a vida. A quem queria dava a vida e engrandecia e abatia quem quisesse. Quer dizer, sem a direção de Deus, começa a ter uma soberba. Começa a realizar coisas fora do reino de Deus. Fora que está na palavra, a idolatria. Fora daquilo que Deus estava direcionando, né?
Então, entrou no coração do homem, não só de Belsazar, como hoje em dia, né? Como em toda a época, muitos se apoderam da soberba, da altivez, do orgulho, e vem a queda, vem a queda. E aí Deus, então, exortou ele. Deus exortou, Deus mostrou através daquela visão, e ele buscou, então, conhecer a vontade de Deus por meio de Daniel, né? Bom, eu, seu filho Belsazar, perdão, deixa eu ler de novo. E tu, seu filho, no 22, Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse de tudo. Olha como é forte isso. Belsazar não se humilhou, não se prostrou diante de Deus, não reconheceu que estava errado, não se prostrou, continuou no seu orgulho, na sua soberba, na sua altivez. Então, o que Deus me mostra hoje nessa palavra é que não é tarde, nunca é tarde, que o coração não pode se turbar a ponto de a gente não buscar a presença de Deus, não buscar um tratamento com Deus, não buscar um arrependimento verdadeiro, se arrepender, porque nós não podemos continuar na soberba, precisamos de Deus, sem mim nada podeis fazer, né? E aqui, buscar da parte de Deus é receber de Deus o Espírito excelente, humildade, sabedoria, entendimento, se prostrar e ver que a gente não é nada, que nós precisamos da direção de Deus. Então, eu vou parar por aqui, porque tem muita coisa, né, para falar sobre esta palavra. Mas eu vou parar para o vídeo não ficar tão longo. E eu oro a Deus para que nesse momento, se você puder fechar os seus olhos, né, vamos orar. Senhor Deus e Pai, Senhor, esta palavra é muito forte, Senhor, porque revela as atitudes de um rei soberbo, de um rei altivo, de um rei, meu Deus, que jogou tudo pela janela para fazer a sua própria vontade. Deus, que o Senhor possa nos dar um espírito humilde, possa aceitar, Senhor, nosso coração arrependido, Pai, na Tua presença e revelar as grandezas que vêm do céu. Porque não são os tesouros desta terra que procuramos, não são as bênçãos deste mundo, porque neste mundo não há bênçãos. Mas buscamos a Ti, Senhor, buscamos a Tua face, que o Senhor venha capacitar a cada um nesta noite, nesta tarde, nesta tarde, Senhor, que o Senhor possa visitar cada coração e fortalecer, trazer, ó Deus, o conhecimento e um arrependimento verdadeiro, Senhor, um coração humilde para buscar a Tua face. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Que possamos buscar, Senhor, somente o que vem de Ti, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te peço e coloco todos diante de Ti, te agradecendo. Molda-nos, ó Deus, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Ó Deus, obrigada por tudo e por esse momento. Que todos fiquem na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E é isso. É bom falar de Deus, é bom meditar nas coisas de Deus. Tá balançando, né? Porque eu ponho a mão aqui Eu ponho a mão na mesa e aí a mesa é de vidro lá, balança todinha. Mas fique na paz do Senhor, tá? Procure um coração humilde, um coração arrependido. Não faça como o rei Belsazar, que não se humilhou. Se humilhe na presença de Deus, busque a direção do Espírito Santo. Se for preciso chegar a um homem de Deus como aquele rei chegou até Daniel, vá até um homem de Deus. Ore a Deus, Deus vai preparar esse homem, essa pessoa para te orientar. E a maior orientação está aqui, ó. Aqui a gente tem acesso direto a Deus, acesso direto ao Pai. Né? Temos aqui. Mas caso você não consiga compreender, não consiga entender, não consiga buscar a sabedoria aqui, então procure alguém que possa te ajudar. Procure, vá até alguém que possa conversar com você sobre as Escrituras. Assim como Daniel fez, aquele rei, buscou na Escritura entendimento, tá? Então fica com Deus, um beijo no coração e até o próximo vídeo, sim, se Deus permitir. Um beijo, até o próximo. Tchau!